Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora. Está comigo na bancada neste programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas. Hoje, o nosso convidado do programa Entrevista Coletiva é o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, que já está aqui conosco nos estúdios. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva e por ter aceito o convite da Band Amazonas. Obrigado, Neto. Obrigado, Eduardo. Quero uma boa noite a todos. Um bom finalzinho de domingo, né? E parabéns pelo programa e obrigado aí pela oportunidade também de participar aqui dessa entrevista e agradecer também à Band pelo debate, né? Que foi um divisor de águas no município, a população acompanhou. Isso deu aí um alcance que a população precisava. A pandemia, não podíamos fazer uma campanha corpo a corpo, né? Então o papel da Band foi muito importante no processo eleitoral do município de Manacapuru e nos outros municípios também, no qual os prefeitos também participaram dos debates, né? Muito obrigado. O prefeito Beto D'Angelo lembra muito bem aqui a série de debates que fizemos na TV Band, no qual ele participou aqui pelo município de Manacapuru. E é uma oportunidade, prefeito, aqui no programa, para o senhor se apresentar. Estamos aí para 23 municípios, Manacapuru está assistindo a gente agora, mas muita gente não o conhece. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira política, da sua carreira de vida. Está no segundo mandato de prefeito de Manacapuru, né? Sim, a gente, graças a Deus, houve uma aprovação junto à população. Eu sou novo, politicamente falando, né? Me candidatei a primeira vez a vereador, fui eleito o vereador mais votado, em seguida ousei, fui candidato a prefeito, ganhando da eleição e agora a reeleição. Fui eleito com 28% no primeiro do mandato. E no segundo chegamos a 47%. Então, houve uma evolução, houve uma aprovação bem maior da população para o segundo mandato e a gente tem toda a expectativa aí, a perspectiva também de continuar um trabalho que nós iniciamos em 2017. Como é que foi para esse estopim assim, vou para a política, só vem de uma carreira de empresário? Né? Não, eu sou servidor público, né? Eu sou policial militar da reserva agora, né? E meu pai foi vereador, foi vice-prefeito, mas não sabia que tinha isso guardado, né? E por um convite aceitei ser candidato a vereador e as lacunas que foram deixando abertas para mim eu fui ocupando e, nesse caso, hoje estou eleito aí para o segundo mandato. Prefeito, a gente entende que a orla de Manacapuru, ali uma grande movimentação, dia e noite, é também um corredor para o tráfico de drogas. O senhor, como um ex-servidor público, como um ex-policial militar, deve entender muito bem de estratégias. Como é que o município está trabalhando nesse período, independente de tudo que está acontecendo em relação à pandemia, como manter os esforços com os agentes públicos de segurança ali na orla de Manacapuru? Na verdade, é uma grande luta, né? Quando nós assumimos em 2017, os prédios públicos estavam abandonados e nós... Eu até em algum momento fui questionado, porque eu acredito muito nas políticas públicas. Eu acho que arma contra arma causa mais violência, né? E é um tema muito sensível ao ouvido de muitos. Mas, quando se fala ao combate ao tráfico ou à violência naquela região, infelizmente, o Amazonas, felizmente ou infelizmente, o Amazonas é um estado continental, né? E o Rio virou um grande corredor. Né? A lei do abate, que ninguém comenta, que ninguém fala, forçou essa nova modalidade, porque antes, na maioria das vezes, era praticado dessa forma. E não houve uma política voltada, preparada para a região norte, e em especial o Amazonas. E aí Manacapuru virou o corredor. Por ser policial militar, lembro-me muito bem que as apreensões de drogas eram na balsa, indo da capital para o interior. E eram pequenas porções, né? Isso tem ocorrências e há registro disso. Com essa nova lei, que, como disse, não se discute, não se fala mais, que precisa ser colocado à discussão, a modalidade mudou. Passou a vir mais pelos rios e Manacapuru virou um corredor. O município não tem como competência ações de grande vulto, no caso de investimento para a segurança pública. E a gente tem alguns limites. E o que nos cabe quanto prefeito é fazer políticas públicas. Lugares antes inapropriados para as famílias, hoje a gente
reformamos, readequamos e as pessoas voltaram. Então isso, por exemplo, tínhamos ginásios abandonados, havia um número muito grande de ocorrência, de jovens usando droga, e isso faz com que voltamos, recuperamos. Hoje voltou a prática de esporte e a polícia não precisa mais ir lá. Então são essas coisas, são esses investimentos que nós fizemos, que a gente diminuiu a violência, mas quando se trata do tráfico pesado mesmo, aí foge às nossas condições de fiscalização ou de investimento. Acho que não dá oportunidade para o traficante aliciar, né, um jovem, um garoto lá do município já é um grande passo, e o esporte tem um papel fundamental nisso. Sim, sem dúvida. Eu acho que, como eu disse, políticas públicas, não tão somente o esporte, Sim, né? sim. Seja a própria educação, seja a cultura, né? Ocupar de forma efetiva as crianças. Construímos muitas quadras, recuperamos esses prédios, como tenho dito, e as nossas 2 orlas, seja do Miriti, seja da frente da cidade, estavam abandonadas. Só para ter uma ideia, a orla do Miriti, lá tinha ocorrência de tráfico, homicídio, som alto. Quando nós revitalizamos, essas ocorrências zeraram, né? As famílias voltaram para aquele local. Então, fez com que a polícia tivesse mais tempo para fazer o trabalho efetivo que é de segurança pública. Então, os investimentos foram feitos, né? E a gente continua acreditando que esse é o caminho, né? Para diminuir. Mas, infelizmente, Manacapuru virou um corredor, né? Virou um corredor, e que hoje a gente, infelizmente, entra numa estatística muito negativa. E precisa ser feito um investimento não só no município de Manacapuru, porque não é aqui que é produzido, aqui é só o trânsito, é a passagem. E Manacapuru serve até de guarda, né? Muitas vezes vem todo esse material, guarda ali em Manacapuru, que é o mais próximo da capital, para depois vir em pequenas porções de lá. Sim, inclusive, bem colocado, Neto. O que se percebe também é que houve adentraram as comunidades, né? Antes, nossos jovens ali estavam mais para o trabalho, hoje nem tanto. Há um envolvimento da comunidade, há um silenciamento da comunidade, porque há uma opressão, né? Há um medo de retaliação. Então, é necessário a presença da polícia. A gente sabe que há um déficit de homens e eles não conseguem estar em todas as comunidades. Então, os nossos comunitários ali, de uma certa forma, se tornam reféns ou, às vezes, até participam, porque já temos ocorrência envolvendo comunitários. Isso é muito ruim, é um trabalho que precisa ser feito, um levantamento que precisa ser feito e apostar onde começa, né? Que seja na área de fronteira, e fazer uma vigilância mesmo efetiva nos nossos rios. Prefeito, o senhor citou a pandemia, quando a gente falou de eleição, da sua última participação aqui na Band, no debate. Manacapuru foi um dos municípios mais afetados por essa pandemia aqui do Amazonas. Acho que do interior, logo na primeira onda, foi um município disparado em que teve mais casos de mortes também. E mesmo atravessando esse período, o senhor contou aqui que teve uma evolução na sua votação, ou seja, isso não, a pandemia, o que foi tratado lá, não lhe tirou votos. Então, o povo entendeu que estava sendo feito um trabalho, uma luta ali contra essa pandemia. Eu queria que o senhor me contasse como é que foi esse trabalho, como é que está sendo esse trabalho, que não acabou, né? E essa luta de Manacapuru, que pela proximidade, tamanho, acho que é o terceiro ou quarto maior município do estado, tem sofrido bastante. Sim, Neto, eu até falo entre amigos que eu abriria a mão do meu mandato pelas vidas perdidas, né? Eu acho que nosso esforço foi para salvar vidas e ainda continua sendo. Manacapuru é muito próximo de Manaus. Eu costumo dizer que o que acontece aqui acontece lá. Seja na questão da pandemia, que essa segunda não foi diferente, né? A avalanche que veio de forma igual com Manacapuru. É impressionante como se assemelha, né? Então, nós montamos o hospital de campanha, fizemos as ações, identificamos, fizemos a busca ativa dos primeiros pacientes na tentativa de minimizar o impacto. Mas, infelizmente, uma certa descrença, um certo relaxamento em torno do vírus ocasionou também esse número de mortes. Exemplo, eu costumo até falar, chega a ser até meio engraçado ou até interessante, não sei. Os cientistas, né, estão aí lutando para fazer dessa vacina a nossa verdadeira arma, né? Aí o cidadão diz que fez um chá de jambu, né, e curou do Covid. Aí cria uma crença em torno disso, o cidadão fica em casa, muitas das vezes ele chega nas nossas mãos já debilitado,
até às vezes desnutrido, porque fica insistindo no chá, agrava quando chega nas nossas mãos, ele já está com o pulmão 50%, 60%, 70% comprometido e difícil o tratamento. Então, a gente com tudo isso lutando, mostrando a necessidade de procurar o atendimento de forma precoce, eu também confesso que alguns métodos falharam, né? A exemplo, fica em casa é importante, é necessário, mas como é que esse cidadão vai ficar em casa? Uma casa pequena, com 2, 3 casais, 5, 6 crianças e uma pessoa contaminada. Fatalmente ele vai contaminar os demais, né? Então é um protocolo que precisa ser revisto, precisa ser pensado. O que funciona na Europa talvez não funcione na região norte. Nossas casas são pequenas, as famílias são grandes, a necessidade também não é diferente. Então, tudo isso ocasionou na proliferação, porque nós somos diferentes, a região norte é bem diferente. Então, nós fizemos o nosso papel, nós oferecemos o que era possível naquele momento, montamos o hospital de campanha, colocamos médico, colocamos o mesmo método que era aplicado na SAMEL, no Adventista, esbarrávamos nas UTIs, né, que ainda que nós tivéssemos 10 UTI, precisaríamos de mais 10, porque a demanda era muito grande. E quando se questiona a UTI para os municípios, né, nós não temos capacidade financeira para manutenção, né? E um dos exemplos a ser citado, juntando a primeira pandemia com a segunda, por exemplo, foi aberto vários leitos, muitos leitos, mas esquecemos do oxigênio, né? É a mesma coisa que você aumentar o número de fornecimento de energia, de casas para usar energia, mas se você esquece de montar a usina, você não vai ter energia. E foi o que aconteceu. Nós ofertamos, por necessidade, um maior número de leitos. Exemplo, na primeira onda, o máximo que eu internei foram 23 pessoas. Na segunda, eu cheguei quase 100. Né? Então, triplicou. Nós usávamos 1.500 metros cúbicos em 3 dias, 1.500 metros cúbicos de oxigênio em 3 dias. Nós estávamos usando 1.800 metros cúbicos em um dia, na segunda onda. Então, houve um colapso, sim. Acho que não se deve buscar o culpado, e sim procurar não errar mais se houve esse erro, né? Porque nós fomos pegos de surpresa também. É uma cepa diferente, totalmente mais resistente, mais difícil, mais letal, né? E nós aqui aprendendo também ao mesmo tempo que ela chega, né? Então é muito difícil enfrentar a pandemia nas condições que nós estávamos. Beto, do dia 14 ao dia 15 de janeiro, pelo menos 7 pessoas faleceram em Manacapuru por falta de oxigênio. E esses profissionais da prefeitura saíam do município, da Princesinha dos Solimões, para vir a Manaus buscar esse insumo. Como é que esses profissionais estão hoje? Como é que foi o tratamento com essas pessoas por parte do Executivo Municipal? Qual foi esse trato com esses responsáveis que faziam a manutenção desse bem tão importante que foi o oxigênio e que faltou, simplesmente faltou? Como é que é a cabeça dessas pessoas? O que a prefeitura fez em relação a isso? Olha, e aí, prefeito, eu vou pedir para o senhor responder essa pergunta. No próximo bloco, a gente vai fazer um breve intervalo aqui na entrevista coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. No primeiro bloco, a gente finalizou devendo a resposta do prefeito Beto D'Angelo à pergunta do Eduardo Galvão. Vou pedir para você resumir e repetir a pergunta, Eduardo. Claro. Prefeito, os profissionais que vinham para Manaus buscar oxigênio para tratar os pacientes em Manacapuru, em janeiro, no dia 14 e 15, houveram 7 mortes por falta de oxigênio. E esses profissionais precisaram de um apoio social, um apoio psicológico. O que a prefeitura fez com esses profissionais da saúde, com esses profissionais que trabalham para a prefeitura? Na verdade, Eduardo, nós tivemos muitos heróis anônimos e esses guerreiros foram nossos verdadeiros heróis naquele momento. Houve uma entrega muito grande, uma entrega de jovens motoristas que se propuseram mesmo a dormir em locais estratégicos, porque onde poderia ter oxigênio, nós tínhamos uma caminhonete, uma picape, com cilindros vazios, aguardando um ok para fazer a troca, né? Então, foi uma busca insana, uma busca louca, para que não deixássemos faltar o oxigênio. Quem tinha
Quem tinha uma oportunidade de um cilindro, nós íamos atrás de ofertar um cilindro. Nós buscamos todas as empresas, né? E esses homens dormiam aqui. Eles dormiam, eles alternavam. Às vezes sem tomar banho, apenas com o dinheiro para se alimentar. Porque nós não tínhamos previsão para retornar e sempre na expectativa de que tem em determinado lugar, deslocas as picapes para lá e ficava na fila. Uma disputa, porque não era só Manacapuru, tu não tinha oxigênio para quase todo o estado, né? E tu tinha que disputar esses cilindros. Então era uma coisa louca. E esses heróis anônimos, eles, né, a gente é eternamente gratos a eles, mas também os nossos médicos. Imagina, Eduardo, Neto, a todos que estão nos acompanhando, a decisão dentro daquele hospital no momento de faltar o oxigênio. Como é que está a cabeça dessas pessoas? Como é que estão essas pessoas? Então, assim, nós tivemos vários heróis que precisam ser reconhecidos. E hoje ainda não passou, né? Ainda não passou a pandemia. Nós precisamos ver o pós, porque é tão dramático a doença quanto o pós dela. Eu já tive contato com o vírus por 2 vezes, na primeira onda e na segunda, né? E você não fica bem o pós-Covid. Você passa um mundão de coisas na tua cabeça, né? Às vezes, você quebra alguns protocolos, até dentro do próprio hospital, para deixar um paciente acompanhado. Imagina, para não deixar aquele cidadão, porque você percebe que ele, se você deixar ele só, ele baixa a saturação dele, mas tem alguém próximo da família acompanhando, humaniza aquilo ali, o cara melhora, como aconteceu, né? Então, o trauma não é só por esses guerreiros, mas é um todo, a cidade, nós não seremos mais o mesmo. Eu não acredito que o mundo será mais o mesmo, o Brasil não será mais o mesmo, com tantas mortes, com tantas vítimas, com tantas histórias para contar, né? Se vocês tivessem o tempo aqui para contar as histórias que eu vivi ali dentro, porque eu fui para dentro do hospital de campanha, eu fui para as UBSs, eu fui para a rua, eu busquei todos os meios possíveis para não deixar faltar e graças a Deus não faltou, né? Imagina, todo mundo quer um respirador ou todo mundo quer um remédio que está buscando ao mesmo tempo e ninguém tem, né? Um equipamento para um aparelho da UCI que quebra, que você tem que substituir, porque está se falando de vidas, está se lutando pela vida do cidadão, né? Então, eu acho que não só os nossos guerreiros que vieram buscar o cilindro, mas como todo o corpo de saúde que se empenhou, que se dedicou, o nosso médico, o doutor Ângelo Macedo, perdão. Ele é o diretor clínico. Esse cara praticamente ficou morando dentro do hospital. Houve um comprometimento imenso, né, de manter os protocolos, de mudar os médicos, mas que seguisse aquele mesmo, que não houvesse uma mudança, porque para acompanhar o tratamento direitinho, com os horários. Então, foi uma entrega muito grande. Então, assim, eu acho que todos nós, por ser uma cidade pequena, todos nós temos traumas e fraturas para serem tratados. Muita gente que cuidou bastante, né, de muitas pessoas e que, como o senhor falou, nesse pós-Covid, vão precisar ser cuidados também, né, que a situação é muito difícil, até psicologicamente vão precisar de ajuda. Agora, prefeito, a vacinação, a gente já está com a campanha aí há algum tempo, municípios têm relatado dificuldade nessa questão da logística, de buscar a vacina aqui, levar até o município. Manacapuru está dentro da região metropolitana, tem ligação por estrada, mas muitos municípios longe que dependem de um transporte aéreo. Como é que está sendo a vacinação desde a logística até chegar até o público lá de Manacapuru? Como você bem falou, por nós estarmos aqui na região metropolitana, é muito tranquilo, né? Essa logística, a gente não teve problema em relação à vacinação. Muito pelo contrário, está indo dentro da normalidade, a gente está chegando às faixas etárias de prioridade. Agora, a dificuldade, sim, imagina Itamaraty, uma cidade pequena, uma quantidade pequena de vacina. A gente sabe da importância da vacina, mas o prefeito precisa deslocar uma aeronave, né? Já está difícil para ele ali, ainda mais agora que está chegando mais a cheia, o cidadão com os recursos, com perda na arrecadação, com recursos escassos, demanda triplicada, seja na compra de remédios, seja na compra de equipamentos, seja no apoio às pessoas que estão passando por cheia agora, ainda ter que pagar um avião para levar esses insumos, levar essas vacinas. Então, a vida dos prefeitos não tem sido fácil, não.
faço uma pergunta, que eu não quero criar polêmica, eu não estou aqui para isso. Mas imagina se os prefeitos cruzassem os braços e te medicassem. Não, tu vai tomar um remédio para gripe, tu vai para casa e tu espera lá. Seria uma loucura. Então nós, de uma certa forma, estamos podendo ser marginalizados, mas o nosso esforço em não deixar faltar para a população é muito grande. Eu me compadeço com os colegas que moram, que são prefeitos dos municípios mais longe, municípios pequenos, com a logística difícil, né? Aqui não, aqui a gente conseguiu, dentro da normalidade, levar a quem é prioridade, né? Eu não vejo, eu acho que tem um agravante nesse processo também. Quanto mais demorar a vacina, talvez a gente vai ter que voltar lá para trás com os nossos idosos e voltar a vaciná-los, porque daqui a pouco vai ter que fazer novamente. O senhor chegou a fazer um mutirão de vacinação no início do mês de março. Sim, nós, na medida que chega, a gente bota na rua. Ninguém segura a vacina. Chegou, a faixa etária, às vezes a previsão é de 60 a 65, mas a vacina não dá para de 60 a 65, então prioriza 65 logo, até o que der. Né? Então a gente tem feito isso, tem buscado aí ser justo, né? Aplicar em quem verdadeiramente precisa, né? Dando prioridade ao que o Ministério da Saúde recomenda. Então, assim, para nós não tem tido problema. Outro desafio é a área ribeirinha, né? A zona rural, a vacina ela tem uma temperatura certa ali, precisa de um deslocamento próximo, não pode ser de muitas horas, senão vai estragar aquele material ali. Não, a questão das vacinas que estão, elas nos dão a segurança de que a gente pode ter uma viagem até de 1 dia, 2 dias, tranquilo, não vai ter comprometimento com ela. Mas aí, um ponto que precisa ser notado. A minha comunidade, a comunidade de Manacapuru, mais longe, eu vou de 3 horas de lancha. Eu vou vacinar 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo, porque é a prioridade, só tem esse número de idosos. Agora, tu imagina um cidadão de uma comunidade de Tapauá, que às vezes tem comunidade lá que leva 3, 4 dias para chegar. Você vai vacinar um cidadão? Olha a logística, olha a dureza que está para a vida de todos nós. Para fazer chegar ao cidadão, para não deixar faltar, porque sabe da importância do que é a vacina. Né? A gente não tem, eu desconheço, confesso, não sei se tem remédio para curar a Covid. Eu só acredito nesse momento da vacina. Todas as outras foi para tratar os efeitos da Covid. Né? Você entrou na pneumonia, vamos tratar a pneumonia. Tratamento preventivo o senhor descarta totalmente? Eu confesso que a experiência que eu vivi me diz que não. Assim como a ciência, o senhor também descarta? Eu não tenho formação acadêmica, né, para dizer de forma científica, mas a experiência de vida, o que eu vivi ali em Manacapuru, me diz que não tem. Né? Então, a única prevenção mesmo é o isolamento, a máscara. E eu ainda digo assim, é muito perigoso, é uma roleta russa, porque você está com a máscara, você mexe nela, você bota no bolso, você toca. Então, assim... Você minimiza, mas nunca vai zerar o risco. É uma roleta russa, algo muito perigoso. Né? Funciona, mas você falha no uso dela. E é nesse momento que você pode contrair o vírus. Então, tudo isso é muito perigoso. Eu acho que sabemos que o comércio precisa funcionar, todos nós estamos sofrendo, temos que buscar um denominador comum, uma dose certa para salvar a todos, seja os nossos comerciantes, seja os nossos empresários, seja o nosso padeiro, seja o vendedor de cocada que precisa sobreviver, mas a gente sabe que na hora que a avalanche vem, é nos hospitais que o povo corre. E não tem hospital para todo mundo, seja no Brasil ou seja fora dele. Estados Unidos sofreu também. Ninguém estava pronto para isso tudo, né? Não tem como, nós não vamos ter nem material humano para atender a todos. Então, a ideia de segurar o povo é dar tempo para o sistema de saúde fazer o fluxo de entrada e saída. Como é que você vai? Qual é o sistema de saúde que vai aguentar? Sai 2 e entra 10. Não vai, ele vai trancar. E é o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, a melhor prevenção é a consciência da população, é entender que as medidas não são perversas por maldades, porque a gente sabe que é perversa, mas não é por maldade, é porque foi a única alternativa que nós tivemos.
Foi a única coisa que nós pudemos fazer naquele momento. Eu estou prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes, que tem 6, 7 municípios no entorno, que também corre com a gente. E eles sabem onde a gente mora. Eles sabem onde o prefeito mora, eles sabem onde o prefeito toma café. Né? Então, a gente enfrenta essas dificuldades. A gente é humano, a gente falha, a gente acerta, mas a gente também tem um pouquinho de experiência. E a experiência diz isso, né? Diz que a gente deve ainda respeitar o vírus. Né? O Amazonas foi o primeiro nessa segunda onda. O resto do Brasil viu a gente sucumbir. E agora virou para eles. Então, eles também tiveram um tempo ali de... Tiveram uma chance de aprender, coisa que a gente não teve, né? E a gente não teve isso. O amazonense não teve. E nós, muitas das vezes, cria uma polêmica nas redes sociais que agora é a cepa amazonense. Não é a cepa amazonense, é a cepa que começou aqui, de alguma forma, chegou no Amazonas. Foi descoberta aqui, né? Prefeito, nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer ao Eduardo Galvão. Muita coisa para falar ainda, né, Prefeito? Pois é. E o senhor chega agora em mais um mandato. Queria saber agora, nesse 1 minuto final que nós temos, qual deve ser a sua marca, em que eu gostaria que, ao fim desses 4 anos, o seu eleitor lembrasse do Beto D'Angelo? Bom, a gente já temos muitos projetos, nós inovamos, nós ousamos, mas eu sempre disse assim, eu quero ser amado pela cidade na qual eu nasci. Eu quero ser amado pelo povo da cidade do qual eu nasci. Por isso eu me dedico, eu me esforço, eu erro, eu acerto, eu conserto. Eu tento fazer o melhor e tento dar o que o povo da cidade de Manacapuru nunca teve. Então, a gente tem buscado isso. São escolas boas, são UBSs, vamos construir hospital, pavimentamos a cidade, vamos construir policlínica, manter o salário dos servidores em dias, tentar manter os nossos fornecedores em dias, porque esse é um desafio também. É o trivial. Contudo, no momento que nós vivemos, é um desafio. Então, é uma luta constante. Os municípios não são... Por exemplo, Manacapuru não é autossuficiente. Depende exclusivamente dos repasses federais e estaduais. E aí você busca parceiros, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, entre deputados federais, seja por senadores. Então, você vai conseguindo botar a cidade nos trilhos, colocar a cidade nos eixos. E essa pandemia veio para quebrar um pouco tudo isso, né? Essa sequência, essa continuidade. Mas, enfim, o desafio está na mesa e a gente está aí pronto para trabalhar, que é essa a nossa missão. Você segue até o fim? Tem eleição ano que vem. Não, eu seria apenas um colaborador. Eu acredito que minha missão é terminar 2024 e deixar uma cidade diferente da que eu recebi, né? Uma cidade mais aprazível, uma cidade com muitas coisas boas e um povo mais satisfeito, mostrando que nem todo político está no mesmo balaio, né? Que a gente, infelizmente, se você entrar hoje, você é medido por baixo, né? Então é um grande desafio mudar essa ideia, porque nem todo mundo, acho que todos os políticos buscam deixar sua marca, deixar seu legado, e eu não sou diferente. Eu tento ser o mais justo, buscar ser o mais justo, o mais competente e acertar mais e errar menos, né, nesses 4 anos. Eduardo Galvão, obrigado. Boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Prefeito, muito obrigado pela presença mais uma vez. Nosso tempo já esgotou aqui, não tem mais nem como despedir direito. Agradecer a você que está em casa, que nos acompanhou até esse momento aqui no Entrevista Coletiva. Fica o convite para o prefeito voltar, uma entrevista com o Eduardo Galvão lá no Amazonas Urgente. As portas estão abertas. Ô, Eduardo, obrigado. Por favor, venha. Obrigado, Neto. Grande abraço a todos. Domingo que vem a gente está de volta. Até lá.